um meteoro caindo e um jovem com seu chocobo. É assim que se inicia a aventura em Final Fantasy V. Final Fantasy V foi lançado na década de 1990 e desde então recebeu vários lançamentos. E o mais recente, e a versão que eu mesmo joguei, é o Pixel Remaster, que acrescenta melhorias de qualidade, como aceleração nas batalhas, mas preserva toda aquela estética gráfica encantadora que remete aos RPG clássicos. É um jogo que parece, a cada tela e melodia, nos transportar não só para outro mundo, mas para um tempo anterior da própria indústria dos games. Um tempo no qual a magia e a imaginação carregavam mais peso do que toda a complexidade técnica que a gente vê hoje em dia como gráficos ultra realistas. Esse é o quarto título da linha principal da franquia, e é impossível não enxergá-lo nas minhas experiências com outros jogos de Final Fantasy que eu joguei recentemente. Entre eles vai estar o 6, o 12 e o 15. Mas principalmente o 6, porque ele é o numerado mais próximo do 5. E assim não tem como eu dizer que a minha experiência com o 5 foi exatamente pura, ou que ela foi sem nenhum tipo de conflito. Porque querendo ou não, ela foi comparada a minhas expectativas com o base do Final Fantasy 6, que é entre esses que eu joguei o meu favorito. E isso acaba deixando ela de certa maneira um pouco aquém comparado a ele. E acabou moldando a maneira que eu percebi. Eu quero dizer que eu amo e ao mesmo tempo sinto um leve tédio em relação ao quinto jogo da franquia. Essa dualidade, porém, não enxergo como um defeito, mas sim um sintoma da própria indústria e do como esse jogo se comporta na sua própria época e como ele vai se propor. Pois, se a gente olha para o Final Fantasy V, o anterior, que é o 4, ele já vai com uma história um pouco mais complexa, com drama, algumas pessoas chamam até de uma grande novela. Então o 5 ele parece quase uma homenagem ao fim de uma era. É como se os desenvolvedores soubessem que o mundo, e de certa forma a própria Square, estava mudando. Por isso há nele uma simplicidade quase proposital, deliberada, que resgata aquela tradição das histórias de aventuras universais. Sabe, aquelas narrativas que todos nós conhecemos, que tem todas as culturas, contadas para pais de filhos, de avós para netos, como livros igual o Hobbit ou até em filmes que a gente assistia na sessão da tarde, aquele ar jovial e leve. E essas histórias em um momento elas vão se propor a reinventar a roda, né? A mudar totalmente o gênero. Ela tá ali muito mais tanto para reafirmar esse clássico que existe dentro desse gênero, toda essa cultura ali ao redor, e também se propor como esse clássico ainda tem um poder e não tem seu próprio valor. No enredo a gente vai acompanhar Bart, Lena, Faris e Galuf e mais tarde Cree, posso ser provavelmente pronunciar nomes errados, mas enfim, numa jornada para descobrir por que os cristais estão sendo destruídos e impedir o retorno de um irmão ancestral. É uma história que desde o início vai carregar uma melancolia suave, sensação de que algo está se encerrando, mas também a esperança de um novo amanhã, de um renascimento para esse mundo e para esses personagens. Os protagonistas são os clássicos guerreiros da luz, portadores de fragmentos cristais, que aqui vão se traduzir para o sistema de jobs, né, o sistema de classes, e tem a missão de salvar o mundo. O detalhe é, o vilão já havia sido derrotado no passado por outros heróis, e todos os protagonistas têm vínculos diretos com eles. Essa ligação é revelada aos poucos e, quando percebida, confere um peso simbólico imenso. Os heróis presentes precisam terminar uma tarefa que já foi feita antes por heróis do passado. E aqui reside provavelmente o aspecto que eu acho mais bonito e que eu enxerguei, cada um tem sua experiência dentro do jogo, nessa história, que é o luto e a herança. Nossos protagonistas eles não estão apenas recebendo o dever de lutar, sendo exatamente os escolhidos. Eles estão recebendo um fardo de uma geração anterior. Eles precisam continuar algo que ainda não foi bem feito. Não exatamente bem feito, mas que não foi finalizado. E eles agora precisam ocupar esse espaço deixado para trás. Um espaço que muitas vezes eles nem queriam ocupar. Porque esse espaço também significa a morte de quem o pertencia. É aquela transmissão geracional em uma forma muito drástica. O passado, né, o viagem a gente criado, nossos pais, nossos avós, o mundo ao nosso redor vai nos moldar, mas não vai nos determinar totalmente. A gente tem que pegar tudo isso e transformar isso diante dos nossos olhos. E os protagonistas de Final Fantasy V são muito fortemente moldados por isso. Eles foram moldados por quem veio antes, eles foram moldados por essas figuras, esses heróis, mas agora eles têm que fazer algo próprio, eles têm que moldar a própria realidade que eles estão vivendo, o próprio mundo que eles estão habitando. Talvez eu esteja projetando, mas eu vejo nisso muito ecos de questões que são fundamentalmente humanas. A gente tem ali durante todo o jogo essa consciência de que somos finitos, de que vamos morrer
e que de certa maneira nós precisamos transmitir uma coisa adiante, ou que algo nos foi transmitido adiante, que alguém que morreu nos deixou algo, e agora a gente tem que fazer alguma coisa envolvendo isso. É uma visão de que a morte não vai interromper o fim. Mesmo quando um personagem morre, e aí eu não vou falar aqui para evitar spoilers, você sente como isso é entregue para esses outros personagens, como esse dever e até mesmo como sistema de classe vai usar isso como mensagem para mostrar que esse progresso, essa jornada desse personagem não termina, ele vai continuar ali, agora nas mãos de outro alguém. Ou seja, né, os mais velhos, mesmo os ausentes, vão orientar o caminho. E esses personagens vão simplesmente sumir. As memórias, as lembranças do que foi deixado vai se tornar uma estrada para guiar os personagens. As ideias permanecem, né? As imagens, as esperanças, os sonhos, mesmo que essa pessoa não seja mais presente. E ao longo da narrativa, me pensando na figura do pai que falece e dos filhos que precisam agora caminhar com as próprias pernas. Pensei também na ideia de herança, daquilo que vamos receber sem pedir, mas que de certa maneira se torna parte de quem somos. No caso dos personagens, essa herança ela é muito literal e emocional. A gente tem uns cristais e a gente tem uma luta. Mas apesar disso tudo, Final Fantasy V ele é muito simples. Ele tem uma simplicidade quase infantil na forma de contar sua história. Seus protagonistas são ao mesmo tempo guerreiros e amigos que vão brincar, proteger e vão ter momentos de leveza e de diversão. Essa leveza, ela é bela, mas ela também me colocou numa zona de conforto. Nada nessa história é realmente imprevisível. Essa previsibilidade não é um defeito isolado. Ela é parte do DNA do jogo, ela é parte do que esse jogo quer me mostrar. Ele é um conto de fadas. Sabemos quem são os heróis, o vilão, os desafios e o resultado final dessa jornada. E como todo conto de fadas, sua força não está na surpresa, mas ele está exatamente em reafirmar como esses padrões e como às vezes a gente chama de clichê ainda tem muito seu valor e quando ele é bem feito ainda é muito bonito. E, no entanto, essa repetição das fórmulas também tem seu próprio preço. Ao final, minha experiência foi de extremo conforto, mas sem momentos de impacto comparáveis com eu vivi no Final Fantasy VI ou no 12. Pois, mesmo que o 12 ele seja o que eu cheguei ainda a muitas falhas, eles tiveram muitos momentos que me arrancaram o fôlego. Não que o Final Fantasy V seja fraco, muito longe disso. Essa trilha sonora magistral, alternando com precisão entre a alegria e a tristeza, o design do mundo dos personagens é lindo, os personagens, ainda que não sejam profundamente explorados, eles têm carisma de sobra, você fica alegre de acompanhar eles na sua jornada. Mas a maior força desse jogo é definitivamente o sistema de jogos. A cada cristal destruído, novas classes se tornam disponíveis. É possível equipar duas habilidades, uma da classe atual e outra de uma já dominada. Isso gera uma liberdade criativa imensa, um verdadeiro laboratório de estratégias, de arquétipos, de tipo de maneiras de jogar. Porém, de uma forma um pouco complicada, eu me coloquei numa zona de conforto também nesse aspecto. E isso não é culpa do jogo, pois eu acabei escolhendo tanto a classe Ninja e Samurai quando as duas ficaram disponíveis, e elas foram extremamente fortes e muito boas pro jogo. Então eu acabei, depois que eu peguei elas, permanecendo com elas até o fim do jogo. Então até ali eu fiquei numa zona de conforto, mas normalmente isso acabou sendo uma escolha minha, uma culpa minha, não da narrativa do jogo em si. Enfim, mesmo que o enredo não vá tão fundo quanto eu gostaria, ele guarda mensagens que dialogam fortemente com o presente. Uma delas é crítica ao extrativismo desenfreado, né? Ao consumismo e à falta de cuidado com o meio ambiente que a gente vive na era moderna. Cid, que é esse personagem que vai recorrentemente aparecer em vários jogos, carrega a culpa por ter criado uma máquina que explora o máximo o poder dos cristais, pois ele descobre que no passado os cristais tinham muito mais poderes do que hoje em dia, e com isso ele vai ignorar os limites e também as consequências ambientais. O resultado é catastrófico: o vento para de soprar, a terra perde vida, as águas ficam paradas, o fogo perde calor e cor. Aqui a ficção se torna uma mensagem direta dos tempos que vivemos. Vivemos em um mundo em crise ambiental, marcado por empresas ou governos que insistem em acreditar que os recursos naturais são infinitos, e o jogo, sua narrativa simples e até mesmo ingênua, se torna um alerta à natureza. Ela tem esse poder incrível de nos entregar coisas, mas a gente também tem que ter o cuidado com a maneira de até onde a gente pode ir, porque senão ela vai retirar, a gente paga o preço. Então, Final Fantasy V ele diz da sua própria maneira como é muito importante a gente ter essa visão muito ampla de como a gente vai lidar com o mundo, como o mundo não é uma relação de um para um, sabe? Existe um coletivo e a maneira que a gente vai lidar com a natureza vai nos afetar coletivamente. E essa é a beleza e ao mesmo tempo a grande questão do jogo.
Ela não se apresenta como um manifesto ou como uma mensagem exatamente política, filosófica ou qualquer coisa extremamente complexa. Ela quer ser simplesmente uma história sobre amizade, luto, família, perda, legado, equilíbrio. E todas as questões, exatamente pela sua simplicidade que eu acabei tanto enchendo o saco sobre, faz que a gente consiga atravessar por todas elas, né? Tanto sobre essa coisa do humano, como sobre como o futuro do planeta em si. E, obviamente, essas são as minhas interpretações, construídas a partir tanto da minha vivência como pessoa, como também da minha relação com o jogo. E eu não me coloco como dono ou rei da verdade. Se você enxerga outra visão, outra leitura, por favor, comente nos comentários e curta o vídeo. Muito obrigado e até a próxima.